Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Ó glória! Motivo de alegria, motivo de mais uma vez estarmos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por estar ministrando a palavra, mas que Deus permitiu que a gente viesse aqui se encher e escutar a tua boa palavra uma vez mais. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Lucas, capítulo de número 7. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Lucas 7, a partir do versículo de número 36. Diz assim a palavra de Deus: E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. Ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Versículo 39. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, por essa oportunidade, Jesus. Venha falar conosco, tenha misericórdia de mim uma vez mais, Jesus. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja de bom grado e com cheiro suave para as nossas mentes, para o nosso coração, Jesus. Fala conosco uma vez mais, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar em nome de Jesus. Quando nós falamos dessa passagem, dessa mulher que quebra um vaso de alabastro, talvez a gente já escutou muitas das vezes essa ministração, essa pregação, mas ela estava ali aos pés de Cristo, ela estava ali se derramando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, enquanto igreja, nós como servos e filhos de Deus, nós precisamos estar constantemente aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É noite da gente se prostrar, da gente já adorar, da gente se entregar o nosso melhor a Cristo, entregar o nosso máximo. Tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos é para Ele, nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Somente Cristo é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se não fosse sua misericórdia, a gente não estaria aqui hoje. Talvez as provações apareçam, a gente tem dificuldade em algumas coisas. Às vezes na hora que a gente está louvando, como no caso do ministério de louvor, às vezes nas nossas vidas pessoais. Mas sem Cristo nós não venceremos a batalha. Sem Cristo nada pode acontecer em nossas vidas, e nós iremos perecer se não for a vontade de Deus. O que mais me chama a atenção nesse capítulo 7, vamos fazer um pouco aqui, falar um pouco sobre essa passagem do capítulo 7. Antecedendo aí, eu peço que você me acompanhe em nome de Jesus. Ao longo desse capítulo 7, Jesus ele vai ressuscitar o servo de um certo centurião. Quem é um centurião? Um chefe de guarda, um chefe de exército. Jesus já faz esse milagre acontecer a partir do versículo 9 e 10. Me acompanhe em nome de Jesus. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel.
Versículo 10. E retornando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. Nesse capítulo 7, nosso Senhor Jesus Cristo já faz o primeiro milagre. Ele já faz a cura aqui desse servo do centurião, desse homem chefe de guarda. Então, ao longo desse capítulo 7 de Lucas 7, nós vamos ver alguns milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo vai executar. E depois nós adentramos aí no milagre principal, que é a mensagem da noite de hoje. Mas nesse capítulo 7 a gente já vê esse milagre acontecer, que foi a cura do servo do centurião. Jesus também ele faz aí ressuscitar, que eu me lembro da ministração do pastor Dimas, ele faz ressuscitar um filho de uma viúva. E quando ele ressuscita esse filho da viúva, no qual o sustento da casa vinha através dele, a mãe, por mais que perdesse ali o seu filho, mas também estava perdendo o seu sustento dentro de casa. Talvez ela iria perecer no mundo, mas Jesus também foi misericordioso uma vez mais. E onde está isso? Versículo 13, 14 e 15 de Lucas. Me acompanhe em nome de Jesus. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, o tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. O nosso Senhor Jesus Cristo já faz outro milagre acontecer no capítulo 7 de Lucas. Ele faz esse jovem que estava ali morto, que estava ali impossível estar com sua mãe, impossível estar ali dando sustento à sua família, à sua mãe tão querida. Mas Jesus, ele é um Deus de milagre, Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que Ele há de fazer os nossos milagres na hora certa, em nome de Jesus. Eu não sei o que é que você está precisando, qual é o seu sustento que você está precisando, mas tenha fé, que Deus vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Jesus também cura muitas enfermidades, expulsa demônios, Ele expulsa os males de modo geral, e dá também visão aos que estão cegos. Versículo 21 e 22. E na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu a visão. Então Jesus, respondendo, disse-lhes: ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho em nome de Jesus. Olha como é tremendo esse versículo do capítulo 7 de Lucas, versículo de número 15. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz muitos milagres acontecer, e dentre eles, os cegos começam a ver, os surdos começam a escutar, os demônios são expulsados em nome de Jesus. Eu não sei o que está te atrapalhando na noite de hoje de escutar a voz de Deus, mas Ele há de fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Oh, glória! E assim, também vem citado aí um pouco mais à frente, que é a nossa passagem que a gente leu. Quem são os fariseus? Para nós aprendermos a noite de hoje, quem são esses fariseus que são citados na Bíblia? Fariseus são os membros de uma seita de judeus que ostentavam grande santidade exterior na sua vida. São pessoas religiosas, são pessoas que são consideradas pessoas santas, são pessoas que são consideradas aí: eu não faço nada de errado na minha vida. Todos nós somos pecadores perante Jesus, mas nós temos uma diferença de quem está no mundo afora. Nós reconhecemos que somos pecadores e temos o Deus Todo-Poderoso que há de nos julgar, mas que também há de nos dar a sua misericórdia uma vez mais para cada um de nós. Então os fariseus são aquelas pessoas que muitas das vezes acontece o quê? Não vou fazer assim, eu não faço nada de errado, não vou pedir perdão, eu não vou pedir que Jesus tenha misericórdia de mim porque eu não fiz nada de errado. Lembra-se de Jó, mesmo sabendo que talvez os seus filhos não cometessem pecado, mas ele orava, Jó, todo dia pelos seus filhos, antes mesmo dele cometer algum tipo de pecado. E aí eu faço a pergunta: será que nós, enquanto igreja, que nós, enquanto cristãos, estamos pedindo perdão pelos nossos pecados? Será que nós estamos pedindo perdão, misericórdia de Deus, pelos nossos erros?
não precisa me responder. Mas nós, enquanto os filhos de Deus, devemos pedir perdão a Deus todo dia, o dia todo, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por algo que nós pensamos, algo que nós julgamos o nosso irmão, infelizmente, mas que Deus tenha misericórdia uma vez mais de cada um de nós, em nome de Jesus. E sobre também os fariseus, o nosso Senhor Jesus também vem falar em Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados por fora, parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda podridão. Versículo 28. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheios de hipocrisia e injustiça. Acredito que nenhum de nós somos fariseus. Nós sentimos a presença de Deus, nós adoramos a Deus, somos gratos a Deus, e a gente não disfarça aquilo que nós somos. Nós não somos fariseus, mas os fariseus estão aí afora. Fulano, ciclano, beltrano não pode usar brinco, falando do lado feminino. As mulheres não podem usar calças. Esses são fariseus, são religiosos. O que mais importa para nós é a vida cristã, seguir os passos e o caminho de Jesus Cristo. Se nós erramos, se nós cometemos pecados, reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. E a Bíblia nos relata, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Quando nós buscamos aí, vem fulano pregar de outra cidade, infelizmente as igrejas lotam. Vem pastor tal de tal cidade, vem fulano, ciclano, beltrano. As igrejas lotam, mas não reconhecem o esforço do pastor local, dos irmãos que fazem a igreja local. Esses também, infelizmente, são idólatras. Então a gente tem que reconhecer que se a gente errar, se a gente adorar o homem, nós estamos idolatrando o homem e não idolatrando a Deus. Vamos ter cuidado com o que nós fazemos enquanto cristãos. E para adentrar na mensagem, nos versículos que foi lido, a partir do versículo 36, melhor dizendo, olha as atitudes que nós não podemos cometer. Se a gente falar do fariseu, quando Jesus vai à casa do fariseu, a gente pode perceber que esse fariseu poderia ser parecido com Nicodemos, que chamou Jesus para escutar, para falar de Jesus Cristo. Mas esse fariseu talvez não. Esse fariseu talvez queria pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, mas isso jamais irá acontecer, porque o nosso Deus é justo e fiel. Ele não há de errar nunca, e Ele há sempre de dar do bom e do melhor para cada um de nós. Então, quando o fariseu convida Jesus, vou convidar Jesus para ir à minha casa, à minha mesa, se alimentar. Vou fazer aqui talvez alguma armadilha para pegar Jesus, por exemplo, na mentira, na enganação. Jamais isso irá acontecer com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então o que acontece? As atitudes que nós não vamos cometer, jamais. Nunca seja como esse fariseu. Nunca. Por quê? O fariseu não deu água a Jesus. Ele não deu sequer um beijo em Jesus. Nem ungiu Jesus com óleo. Desprezou Jesus. Não deixe Jesus passar por você sem que você chame a atenção do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus está próximo de nós todo dia, o dia todo. E nós passamos dias e dias sem pedir a presença, sem orar, sem buscar, sem encher da palavra de Deus dentro dos nossos corações. Como é que a gente quer se encher de Deus se a gente não faz a nossa busca dentro de nossas casas? Igreja é local para a gente deixar a nossa adoração, o nosso amor e a nossa gratidão. Se encher, devemos encher em casa e aqui ser transbordados em nome de Jesus. Então, para nós, não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de orar a Deus. Nunca deixe de buscar a Deus. E principalmente, nunca deixe de adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a primeira atitude que nós, enquanto cristãos, nós não devemos fazer. Não dar a atenção devida a Jesus. Por quê? Nós sabemos que somos moradas do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. E constantemente, quando a gente pensa em fazer algo de errado, o Espírito Santo já nos acusa. Isso é errado.
Isso é pecado e a gente acaba se livrando daquele mal. Eu não sei quem você está, que tem amizade por perto de você, mas se essa pessoa está te tirando do caminho de Deus, afaste-se, infelizmente, dessa pessoa. Fale do amor de Deus, fale de Jesus Cristo para ela. Fale que Jesus é bom, Jesus é misericordioso, que somente através dele é que nós vamos ter a salvação eterna. E se infelizmente essa pessoa não quiser que mais converse com você, é melhor para você se afastar, infelizmente, dessa pessoa, antes que ela te afaste de Deus. Olha o que diz em Lucas 7, versículo 44, que é justamente o que o fariseu não deu para Jesus. Versículo 44, leia comigo em nome de Jesus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, o nosso Senhor Jesus está falando para Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa, e não me destes água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. A primeira coisa que nós aprendemos é que o fariseu, ele era um ser que se sentia um ser superior ao nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, quando esse sentimento está dentro de nós, eu prego melhor que fulano, ciclano e beltrano, eu louvo melhor que A, B ou C, meu ministério é maior que fulano, ciclano e beltrano. Quando esse sentimento há dentro de nós, infelizmente nós estamos sendo fariseus. Tenha cuidado com o sentimento que há dentro de cada um de nós, porque isso acaba nos prejudicando e afastando da presença de Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Todo dia eu aprendo com as pessoas que pregam aqui na igreja, todo dia eu aprendo com os louvores que são entoados aqui na igreja. Eu não sou superior a ninguém e nem quero ser. Eu quero ser o menor que há aqui dentro. Por quê? Porque nós queremos o bem de cada um dos irmãos. A soberba não pode estar dentro do nosso coração, jamais, jamais. E aí o fariseu, ele não reconheceu quem era Jesus. Ele deixou, infelizmente, Jesus ali de lado. Não reconheceu que Jesus era enviado por Deus. E acabou aí não tendo a oportunidade, a meu ver, de seguir os passos de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem é a atitude da mulher. Quem foi essa mulher? Não tem o nome de quem foi essa pessoa, mas segundo alguns estudiosos, algumas coisas que eu andei estudando, essa mulher era irmã de Lázaro, era Maria, irmã de Lázaro. Eu não sei se é verídico, mas alguns estudiosos, alguns estudos falam que Maria, a irmã de Lázaro, era essa mulher pecadora, essa mulher que tinha a vida imundana, que vivia através de coisas errôneas, mas que essa mulher, ela reconheceu Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e se prostrou aos seus pés e o adorou, e chorou aos pés de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. A mulher não perdeu tempo nenhum. Ela estava diante do Pai. Ela estava diante daquele que poderia tirar os nossos pecados, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E ela não perdeu tempo e adorou ali naquele momento a Jesus Todo-Poderoso. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, vem dizer para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pergunta para nós: nós temos buscado a presença de Deus? Às vezes aqui na nossa igreja, nós estamos cheios de Deus aqui, e às vezes nós esquecemos de orar, ou de falar com o nosso irmão, de ministrar para o nosso irmão. Às vezes o irmão não está sentindo nada, a gente deixa o irmão ali de lado, esquece do irmão. Nós devemos buscar juntos enquanto se pode achar. Nós ainda temos as igrejas abertas, nós ainda podemos encontrar Jesus nas nossas igrejas. Não há nenhum decreto que proíbe a pessoa de vir na igreja no nosso país. Me lembro muito bem da pandemia, porque eu passei semanas e semanas estudando, mas junto com o pastor, atrás de tentar entender para fazer as transmissões da igreja, porque a igreja estava fechada, não tinha como os irmãos virem à igreja. Então, pastor, vamos estudar. E nós aprendemos graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. E jamais
eu tenho que deixar de vir à igreja porque vai ser transmitido o culto. Os cultos são para aquelas pessoas que moram distante da igreja e não podem chegar à igreja. É isso que nós devemos entender enquanto igreja. Se eu não posso vir na igreja, hoje vou assistir o culto. Mas se você está bem, não está sem enfermidade, venha à igreja, venha cultuar a Deus juntamente conosco. Meu irmão, hoje eu fiz muita coisa em casa. Todo mundo faz. Todo mundo trabalha, todo mundo pega no pesado. Muitos trabalham com castanha. Muitos trabalham no tradicional ou com outros empregos. Enfim, todo mundo está cansado. Mas olha o que diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O local de quem está cansado, dos afazeres domésticos, dos afazeres do trabalho, é vir à casa de Deus, adorar e exaltar a Deus ao qual nós servimos. Nós devemos se encher na presença de Deus em nome de Jesus. Aqui é o local certo para estar, é na presença de Deus Todo-Poderoso, é na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, adorando, cultuando e exaltando a Deus ao qual nós servimos, amém? Tudo que eu vou falar aqui, Deus me encheu na quarta-feira da semana passada. Eu não estou falando de indireta para ninguém, entenda. Só estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus me revelou em nome de Jesus. A primeira experiência que eu tive, o primeiro encontro que eu tive com Deus, não sei se alguns irmãos perceberam, mas terça-feira passada foi algo sobrenatural para mim. Onde a presença de Deus foi derramada, onde eu senti a presença de Deus, aonde eu profetizei para uma pessoa que há muito tempo não fazia isso. Mas o nosso Deus, Ele que é exaltado, eu jamais. Somente o nosso Deus que deve ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. E se não for Ele, eu não faço nada segundo a sua vontade. Nós só transbordamos, só enchemos aqui na igreja quando nós buscamos em casa, quando nós fazemos as nossas devocionais, oramos e cultuamos a Deus também dentro de nossas casas. Existe uma frase de Sócrates, um pensador muito conhecido. Os meninos aí que são acadêmicos, que já terminaram o seu ensino médio, vão se lembrar de quem foi Sócrates. Mas uma vez ele disse: uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Eu não sei se você tem buscado a Deus, mas olha o que Sócrates falou: uma vida sem busca não é uma vida digna de ser vivida. Essa palavra é muito pesada. Você tem buscado a Deus? Você que está escutando, nós temos buscado a Deus? Estou me incluindo aqui, tá? Nós temos buscado a Deus. No momento mais difícil de minha vida, a minha esposa está de prova, e o pastor também sabe da minha circunstância. No momento mais difícil de minha vida, de doença, de algo que eu passei, e eu estou sendo curado e tratado em nome de Jesus. Eu nunca senti isso na minha vida, essa tal de ansiedade. Nunca na minha vida, nunca. Sempre fui um homem de muita fé, de buscar a Jesus, de passar por provações, mas estar firme na caminhada com Jesus. Sempre quando eu não era evangélico, mas eu tive muita fé em Jesus Cristo. Somente em Ele, somente no nosso Senhor que eu tinha muita fé. Na época que eu não tinha aceitado ainda Jesus. Mas a ansiedade, ela vem fazer dentro de nós algo que às vezes nós queremos: hoje eu não vou ler a Bíblia não. Hoje eu estou com um entalo na garganta, que eu senti muitas das vezes. Eu muitas das vezes vinha louvar aqui em cima, na presença de Deus, mas eu não consegui louvar direito por causa desse entalo que havia na minha garganta. E quando apareceu essa enfermidade, eu falei para mim mesmo: só tenho modo de isso passar, e eu adorar cada vez mais com todas as minhas forças o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E graças a Deus, estou sendo tratado, estou sendo curado, e Jesus está me enchendo aos poucos, e isso vai passar em nome de Jesus, amém? Então, nós, enquanto igreja, nós devemos buscar, assim como falou esse filósofo Sócrates, nós devemos buscar, porque sem a busca, nós não temos uma vida digna. Sem a busca de Jesus, nós não temos uma vida digna na presença do nosso Pai. Terceiro tópico, para nós aprendermos: dê sempre o melhor para Deus. Dê sempre o melhor para Deus. Em todas as circunstâncias de sua vida, dê sempre o seu melhor para fazer as coisas de Deus acontecerem. E aí eu faço a pergunta: nós
Temos dado o nosso melhor para Deus? Nós temos feito o nosso melhor para a obra de Deus acontecer? Nós temos feito com que o culto aconteça segundo a vontade de Deus, mas nós temos colaborado para isso? A obrigação de fazer o culto acontecer não é só quem louva, não é só quem ministra a palavra de Deus. Fazer o culto acontecer depende de cada um de nós, em união, fazer uma coisa, organizar alguma coisa. Isso é fazer a obra de Deus também dentro da casa de Deus. E essa mulher, ela deu o seu melhor para Deus. Aos pés de Jesus, ela deu o seu melhor. Ela ofertou ali suas lágrimas. Essas lágrimas que caíram dos seus olhos foram a adoração que ela estava ali, ela estava reconhecendo que somente Jesus é quem poderia perdoar os pecados. Ela adorou ali aos pés de Jesus, chorou, lavou os pés de Jesus, mas ela também enxugou os pés. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas quando nós vamos à casa de algum irmão, de alguma pessoa, eu tenho o costume de tirar as minhas alpargatas, tá? Ou os meus chinelos. E aí ele diz, não, pode entrar de chinelo e tudo mais. É um costume meu, desde o princípio eu faço isso. Eu vou na casa de A, B, eu sei, mas eu tiro as minhas alpargatas dos pés. É um costume que eu tenho. Então por que ela estava ali aos pés de Jesus? Aos pés representa a impureza, o sujo que há no chinelo. Então ela estava ali mesmo com talvez os pés sujos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela lavou seus pés que eram sujos, com impurezas que teria no mundo ali. Mas ela lavou ali com suas lágrimas de adoração, de sentimento que ela tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. Algo mais tremendo, que ela beijou os pés de Jesus. Nós fazemos aqui os lava-pés ao final do ano, lavamos os pés uns dos outros, mas ela beijou os pés de Jesus. Sabe o que isso representa? O amor que ela tinha por ele. Nós prostramos, adoramos, nós oramos, agradecemos, adoramos a Deus, mas ela fez algo maior, ela beijou os pés. Representa o amor que ela tinha para com ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela derramou ali o perfume, o unguento, chamado também aí na passagem, em algumas traduções, que era o melhor perfume que ela tinha. Eu não sei qual é hoje o melhor perfume que a gente tem no nosso mercado brasileiro, mas se a gente pegar um perfume, por exemplo, importado, é muito caro. Mas ela derramou o melhor perfume aos pés de Jesus. E nós devemos fazer, sabe o que? Adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, dar o nosso melhor, porque Ele está buscando os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Somente Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que deve ser adorado por cada um de nós. Somente nosso Deus Todo-Poderoso, porque maior é aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo que habita em nós, do que aquele que está lá no mundo afora. Maior é aquele que está dentro de nós, ali na nossa presença, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Maior é aquele que há dentro de nós, que vai fazer com que a gente não vá pecar. Reconhecer que aquilo que nós estamos fazendo é errôneo, que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: e tudo, quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Algo que nós aprendemos aqui, para a gente dar o nosso melhor, não é para a gente dar o nosso melhor apenas porque o pastor pede, mas dar o nosso melhor à casa de Jesus, que a casa não é do pastor, mas a casa que habita é o nosso Deus Todo-Poderoso. Devemos sempre dar o nosso melhor, não apenas para agradar o pastor, mas para principalmente agradar a Deus Todo-Poderoso. Esse aqui é o nosso dever, dar o nosso melhor, porque somente a Jesus que é dado aí sempre o nosso melhor. A quarta coisa que nós aprendemos é que o pecador reconhece somente quem pode perdoar os nossos pecados. Onde é que está isso? Versículo de número 38. Leia comigo, por favor. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Nessa passagem aqui, nós aprendemos algumas coisas, mas o verdadeiro pecador, ele reconhece que somente quem é que pode tirar os nossos pecados, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso.
Os profetas e fariseus, eles não se encostavam em pessoas que eram pecadores, pessoas que viviam no mundo aí afora. Por exemplo, os ímpios que estão aí no mundo afora. Não vou passar para ele não, porque ele é um ímpio, ele é um pecador. Os fariseus e os profetas faziam isso. É tanto que no versículo 39, o fariseu mesmo vem dizer para Jesus: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa. Mas sabe o que eu aprendo com essa passagem do versículo 38? Que Jesus, mesmo ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele não só encosta ou deixa a mulher encostar nele, mas ele abraça e perdoa os pecados que são muitos que elas tinham. Ele perdoa todos os pecados. Ele perdoa os pecados dela, mas principalmente ele abraça cada um de nós, porque nós reconhecemos que somos pecadores, que somente Jesus Cristo é quem pode tirar os nossos pecados. A quinta coisa que nós aprendemos é que Jesus perdoa os pecados. E há uma outra passagem também, um pouquinho antes aí, em Lucas capítulo 5, versículo 20 e 21, que vem dizer o seguinte: e os escribas, versículo 21, e os escribas e os fariseus começaram a argumentar dizendo: quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Versículo 20, e vendo-lhes a fé, disse Jesus: homem, são-te perdoados os teus pecados. Essa passagem aqui é justamente quando os amigos levam aquele deficiente, abrem o telhado onde Jesus estava e desce aquele homem por aquelas cordas em uma maca, e onde Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus vêm argumentar: quem é este que pode perdoar pecados? Somente Deus. E Ele é Deus, Ele sempre será Deus Todo-Poderoso. Somente nosso Senhor Jesus Cristo é que também pode perdoar os nossos pecados. E isso aconteceu justamente nessa passagem. Quem é este? E novamente vem argumentando aí no versículo 49. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que nós deveremos dar sempre o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, o nosso melhor clamor, a nossa melhor devoção, somente a Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. E há uma parábola um pouco mais à frente, versículo 41, 42, que diz o seguinte: 40, 41 e 42. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgastes corretamente. Quando nós falamos de perdão, e aí o Simão, que vai ser o fariseu, vem falar sobre como Jesus pode perdoar, como Jesus ele vai perdoar aquela mulher, porque Jesus deixou aquela mulher encostar nele, porque aquela mulher tinha muitos pecados, mas mesmo assim Jesus reconheceu que os pecados daquela mulher seriam perdoados, porque ela deu o seu melhor para Jesus Cristo. Ela deu o que tinha de melhor dentro dela, que era a oração, que era a adoração, que era o reconhecimento que nosso Senhor Jesus Cristo era Filho de Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que somente Ele é quem pode perdoar os nossos pecados. Por isso que ela deu o seu melhor, se prostrou aos pés de Jesus e reconheceu que ele era Jesus, o Messias que ele queria ser enviado. A sexta coisa que nós aprendemos é que a fé é o princípio básico dos pecadores. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. A fé é algo que pode nos engrandecer enquanto cristãos.
Nós passamos por momentos ruins, momentos bons, ruins, sempre é como se fosse uma onda, bons e ruins, mas a nossa fé em Jesus Cristo é que vai nos fortalecer. A nossa fé é que em Jesus nós seremos perdoados, nós seremos ali se prostrar aos seus pés e adorar a Ele com todo o nosso coração e reconhecer que somente Ele é que pode ser adorado, ser exaltado em nome de Jesus. E essa fé que é o firme fundamento de nossas vidas enquanto cristãos. Sem ela, nós não iríamos alcançar milagres, coisas não seriam feitas, as provações não iriam cessar, porque nós precisamos da nossa fé enquanto cristãos. E olha o que diz o versículo 47. Por isso, eu te digo, os pecados delas que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Que vai ser justamente com esse versículo aí, que vai ser citado um pouco antes, versículo 43. Por que ela se prostrou ali aos pés de Jesus? Porque ela reconheceu principalmente. Mas por que também aconteceu que essa fé? Porque ela tinha muitos pecados. E quando vem falar dos pecados, elas lhe são perdoados, porque todos os pecados dela foram perdoados. Porque ela reconheceu em Jesus Cristo o único que poderia tirar os seus pecados. Será que nós reconhecemos que Jesus é o único que pode tirar os nossos pecados? Será que nós, enquanto erramos, ou nós achamos que nós não erramos, infelizmente, mas será que nós pedimos perdão pelos nossos pecados? Será que nós reconhecemos que somos pessoas, homens e mulheres pecadoras? É isso que nós devemos fazer, essa meditação, e reconhecer que em todas as circunstâncias da vida, infelizmente nós iremos errar, mas nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode tirar os nossos pecados. Sétima coisa que nós aprendemos: a nossa recompensa. Que recompensa é essa? Ser perdoado por Deus. Não há recompensa maior para nós cristãos é não ser perdoado. Nós devemos que ser perdoados, mas nós devemos se prostrar. Nós devemos reconhecer que somos homens e mulheres pecadores. Olha o que diz o versículo 48. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. O que nós mais queremos, ou o que nós mais precisamos, é ser perdoado todo dia. Porque todo dia você tem um pensamento, você imagina algo, você fala algo de ruim para alguém, você deixa de fazer algo de bom para alguém. Todo dia nós passamos por lutas, o nosso lado espiritual contra o nosso lado carnal. O que tem falado mais alto dentro de você? O seu lado carnal ou o seu lado espiritual? Nós alimentamos o nosso corpo, mas nós estamos alimentando o nosso lado espiritual? Estamos meditando na palavra de Deus? Estamos lendo a palavra de Deus? Estamos orando a Deus? E nós devemos buscar e também ler a palavra de Deus, porque esse é o alimento para as nossas almas. Não adianta somente vir à igreja sem buscar a face de Jesus também em nossas casas. Nós devemos meditar e reconhecer. Para sermos perdoados por Deus, nós devemos pedir perdão pelos nossos erros. E justamente o nosso Senhor Jesus Cristo vem falar com essa mulher. Disse: seus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu o amor que ela tinha para com ele, viu ali que ela se prostrou, adorou em espírito e em verdade, estava ali aos seus pés, prostrados aos pés de Jesus, e ela reconheceu que somente Ele é quem pode tirar os nossos pecados. Todos nós somos morada do Espírito Santo, isso nós já sabemos. Mas que tipo de hospedagem nós estamos dando ao Espírito Santo? O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas será que essa hospedagem do Espírito Santo, nós estamos alimentando o Espírito Santo? Ou nós estamos sendo igual o fariseu, deixando com sede, não ungindo os pés, não dando um beijo de amor? O Espírito Santo dentro de nós deve ser alimentado todo dia, o dia todo. Muitas das vezes eu estou lá escrevendo na lousa, na escola, mas a minha mente está adorando algum tipo de louvor. Às vezes eu entro em sala, saio da sala, nos corredores da escola, e vou ali louvando a Jesus o dia todo. Por que eu faço isso? Porque em todo o tempo eu busco a face de Jesus. Às vezes quando eu chego em casa, faço minha meditação,
um versículo, uma passagem, faço meu devocional, e agora que eu estou com outro propósito maior para Jesus dentro de mim, eu irei buscar cada vez mais a sua face, porque eu sei que Ele há de me curar e há de fazer todas as suas maravilhas dentro de mim e da minha vida também. Isso é o reconhecimento que nós devemos fazer a Deus Todo-Poderoso. E a mulher, ela deu tudo perante a Jesus. Tudo que ela tinha, ela deu a sua alma, deu o seu coração, porque chorou aos pés de Jesus. E nós não devemos ter pressa para que Jesus se aperte de nós. Às vezes nós estamos vivendo um momento tão bom com a presença de Deus, e nós esquecemos que Ele habita dentro de nós, que Ele está próximo de nós todo dia. Nós não devemos ter pressa para que Jesus saia da nossa presença. Nós devemos dar ao Senhor sempre o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, sempre a nossa devoção. Em Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, vem dizer o seguinte: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Quem é morada de Deus? Nós somos morada de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Habitar é morar dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. E infelizmente nós esquecemos de alimentar o Espírito Santo. Que alimento é esse? A oração. Quando eu acordo, eu faço ali minha pequena oração de 5, 10 minutos, ou quando vou tomar meu banho, mas estou adorando, estou fazendo minha oração. Isso é a vida de cristão: adorar, orar e buscar a face de Jesus. Não tem como a gente passar semanas, meses, quinzenas sem ler a palavra de Deus. Não dá. Nós estamos em guerras e constantemente nós estamos batalhando o carnal contra o lado espiritual. Quem vai vencer essa guerra? Aquele que você alimentar no seu dia. Quem você tem alimentado? Espiritual ou somente carnal? É algo para nós, enquanto igreja, nós meditarmos na palavra de Deus. Quem a gente tem alimentado no nosso dia a dia? Para a gente finalizar, aqui nós podemos dizer que o Simão, ele não se considerava pecador. Ele se considerava superior a Jesus. Jesus, vem à minha casa, vou tentar fazer aqui na nossa linguagem uma pegadinha, para pegar Jesus na mentira, algo que ele vai cometer de errado, vou levar ele à minha casa. E ele pensava, o Simão, a meu ver, pensava que Jesus iria afastar aquela mulher, mas ele provou o contrário. Ele deu o seu amor e a tua misericórdia para aquela vida. Ele fez o que? Um milagre acontecer na vida dela, que foi a fé dela que salvou e tirou os seus pecados. Enquanto a mulher era pecaminosa, o Simão se considerava santo demais. Infelizmente, muitos aqui, não da nossa igreja, mas muitos no nosso mundo aí como um todo, acham-se melhor que Jesus. Acham-se melhor que Jesus no aspecto de não pecar, de não errar. Eu sou perfeito, eu sou bom, eu nunca pequei, eu nunca vou pecar. Não é assim. Todo dia nós cometemos erros. Todo dia nós pedimos pedir perdão a Jesus em oração. Antes da gente pecar, comece o dia orando: Jesus, me livre de todo mal, Senhor. Comece o dia meditando. Vou escutar aqui um louvor, vou fazer um pequeno louvor. Faça o seu devocional todo dia, para que venha se encher da presença de Deus, para que a gente não venha pecar contra a palavra de Deus. E nós aprendemos, o que nós podemos aplicar na nossa vida? Que nós devemos reconhecer que todos nós somos homens e mulheres de Deus pecadores. Todos nós erramos constantemente. Por mais que a gente tente viver uma vida na presença de Deus, não errar contra a palavra de Deus, mas infelizmente cometemos erros. Uma palavra que falamos errado, ou algum pensamento que nós temos de errado, de um irmão, de fulano, ciclano, beltrano. Mas nós cometemos erros enquanto cristãos, mas nós devemos reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face
e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se nós, enquanto povo, se nós, enquanto igreja, se nós clamarmos a Deus, se a gente se humilhar e orar a Deus, Ele há de escutar o nosso clamor e a nossa oração. Por mais que a gente esteja distante de nossos familiares, como aconteceu comigo, eu estava aqui na igreja na época da pandemia, mas eu orei pela minha mãe, e ela está sã e salva na cidade de Morada Nova, porque Jesus fez um milagre na vida dela. Não importa a distância que a gente está dos nossos familiares, mas Deus vai escutar o nosso clamor, se a gente humilhar, orar e buscar a sua face, que Ele há de perdoar e curar todos os nossos pecados. Leia comigo no versículo 50, e eu passo a oportunidade para o pastor. Olha o que diz o versículo 50. E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Olha como um versículo tão curto. A fé, novamente sendo falada, a fé salvou aquela mulher. A fé que ela tinha ali, o amor que ela tinha, a credibilidade que ela deu a Jesus. Isso aqui foi algo extraordinário, porque acreditou que Jesus era o único que podia perdoar os seus pecados, e assim Ele o fez, perdoou os pecados dela, através de sua fé. Eu não sei o que é que você está passando na noite de hoje, na sua vida. Eu não reconheço o seu lado pessoal, o seu lado íntimo, mas eu sei que Jesus, que Deus é quem pode nos fortalecer. Eu acredito que Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, é que pode nos dar a santa paz de Deus. Somente em Jesus é que nós devemos pedir e bater, clamar e orar, para que Ele venha atender, segundo a sua vontade, os nossos corações. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, a cada um de nós, que Ele possa nos guardar, que Jesus possa nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração. Quem muito ama é porque muito foi perdoado. Quem pouco ama é porque pouco foi perdoado. Eu tenho a plena certeza de que nós somos muitos perdoados, cada um de nós. Os meus pecados eram muitos e são muitos, e Ele nos perdoou e nos perdoa até hoje.